Então vamos finalizar o conteúdo de vibrações entrando nesse último tópico aí, que é método de integração numérica. O que é método de integração numérica? Bom, a gente viu na primeira e segunda área que a gente discretizava o nosso domínio para conseguir calcular as equações diferenciais, né? E aí na terceira área a gente viu sistemas contínuos, foi o início dessa terceira área aqui basicamente. A gente viu sistemas contínuos. Sistemas contínuos. Que é nada mais nada menos fazer tudo que a gente fez, a gente discretizava, a gente chamava de N o número de graus de liberdade do nosso sistema, né? A gente discretizava, sei lá, eu tinha uma viga. Aí para calcular eu discretizava ela em dois elementos, por exemplo. Dois. Aí eu calculava isso aqui como elemento rígido, isso aqui como elemento rígido. Eu tinha, por exemplo, um sistema, vamos supor que essa... enfim, aí tinha que ver o que esse nó podia fazer, o que esse nó podia fazer, a gente ia ter N graus de liberdade. Em sistemas contínuos, esse N vai para infinito, porque a gente está considerando isso aqui um sistema contínuo. A gente parou de discretizar, a gente está considerando ela toda. Só que a gente viu qual é a dificuldade. A dificuldade é que a gente precisa ter equações diferenciais para a solução analítica desses problemas. Então a gente fica restrito a uma condição muito pequena de estruturas e uma condição muito pequena de condições de contorno também. Porque não é toda estrutura mesmo, mas a viga a gente consegue. Não, a viga a gente consegue para aquela meia dúzia de condições de contorno também. Se a gente começar a botar umas condições de contorno muito complicadas aqui, a gente não tem soluções da equação diferencial fechada. Mas a gente não chegou a se preocupar com o tempo, porque aqui a gente deu prioridade para quê? Para frequências naturais, ou frequências naturais amortecidas. Então, frequências do sistema que faziam o sistema entrar em ressonância, ou que fazia a possibilidade de a gente tirar algumas condições do nosso problema, ou formas modais, né? Isso aqui vibra assim. Isso é a forma modal relacionada, vamos supor que isso aqui é a primeira frequência natural, essa é a forma modal relacionada à primeira frequência natural, essa é a forma modal relacionada à segunda frequência natural, e por aí vai. A forma, né? Mas a gente não sabia mapear isso aqui com o tempo. Bom, não é exatamente o que a gente precisa, não é exatamente o que é estudado, não é exatamente o que é necessário. Sabendo as frequências naturais e os modos de vibração, tá ok. Mas a gente não deu muita bola lá para aquela parcela. Por sorte, né, a gente conseguia dividir a nossa parcela em, acho que era U que a gente chamava, né? A gente consegue dividir a nossa parcela em uma parte que depende da geometria e uma parte que depende do tempo. Essa parte que depende do tempo está lá. Tem que calcular aqueles termos lá da integral e tal, mas a gente não deu muita bola para isso aqui. Até porque isso aqui está restrito também a eu ter soluções fechadas, né? Eu preciso conseguir fazer isso para conseguir fazer isso. Aqui a gente vai voltar, na verdade, a discretizar o nosso domínio. O que são métodos de integração numérica? Quando a gente não tem condições de calcular a equação diferencial do nosso problema, que nem era lá no nosso sistema da primeira e segunda área, a gente vai calcular, a gente abre mão, então tudo bem, eu não quero um T de T, eu não quero uma equação que vai me dizer, lá no segundo 0,01 a minha viga estava começando a subir aqui. Ela ia, no final ela ia até aqui, mas ela estava aqui. Eu abro mão disso e digo, então eu quero saber o que acontece em instantes pré-definidos de tempo. Eu não tenho mais a solução, eu desisto, já que eu não consigo, então eu não quero a solução no instante qualquer de T, eu quero a solução no instante pré-definido de T. Então a gente vai aplicar, aí sim, aí existem diversos tipos de método de integração numérica. A gente vai aqui focar em dois tipos, né? Bom, primeiro foi isso que eu falei, né? Vamos formalizar aqui método de integração numérica, então. Não satisfazem a equação diferencial. O tempo todo. Apenas em intervalos de tempo. Entre os métodos de integração numérica ainda a gente pode dividir eles. A gente vai ver um de cada aqui. A gente
pode dividir em métodos explícitos e métodos implícitos. O que seriam os métodos explícitos, né? Os métodos explícitos, a gente vai ver um exemplo de cada, vai ver os mais famosos para vibrações, o método explícito e o mais famoso método explícito e o mais famoso método implícito. Acho que no livro lá do Aurora tem, em outros livros, outras bibliografias de vibrações, tem diversos outros modelos, né? Os métodos explícitos vão usar a informação do deslocamento, velocidade, a gente precisa de deslocamento, velocidade e aceleração, né, para calcular nossas equações diferenciais. A gente vai usar essas informações, essas três informações, no instante anterior para calcular a posição atual. Uso a informação de posição, velocidade e aceleração no instante anterior para calcular o atual. Os métodos explícitos, eles usam a informação do instante atual para calcular a posição do próximo instante. Muito bem, qual a diferença então? Mas por que eu vou por que vai me fazer escolher entre o explícito e o implícito, né? Basicamente, não vai ser tão fácil da gente enxergar, isso vai ser mais fácil se vocês forem usar esses métodos de integração, tá? Na hora que vocês método de integração numérica, então pressupõe que vocês vão programar, né? Quando vocês usarem esses métodos vai ficar bastante evidente para vocês. Aqui não vai ficar tão evidente, porque a gente vai mostrar o equacionamento, vai mostrar as fórmulas de recorrência dos dois métodos que a gente vai ver. Não vai ficar claro, claro que não vai ficar claro, olhando não tem como. Mas vocês vão perceber que os métodos explícitos, eles são menos precisos que os métodos implícitos. Só que os métodos explícitos são bem mais leves computacionalmente do que os métodos implícitos. São mais rápidos. Eles são menos precisos, mas são mais rápidos. Esses são mais precisos, mas são mais lentos. Vão existir alguns problemas grandes, com muitos graus de liberdade, e que eu preciso de instantes de tempo muito pequenos, que vai ser praticamente inviável aplicar um método implícito. A diferença entre aplicar um método explícito e um método implícito vai ser de dias no cálculo da solução das equações diferenciais. Eu quero calcular um carro, eu quero calcular um veículo, quero calcular vibrações ao longo do tempo e o veículo, quero ver como é que ele está se movimentando, como é que ele está reagindo sei lá, durante meia hora numa pista com uma rugosidade X. Aí eu vou lá, boto um input de força, a equação que rege a pista, o veículo está ultra completo, eu não estou fazendo um meio carro, não estou fazendo um sistema não estou representando um carro por esse sistema aqui, né? Ou não estou representando um carro por um quarter car, que seria esse aqui é um modelo de um quarto de carro, eu pego só metade. Isso aqui são sistemas muito simples, mas às vezes eu quero simular, por exemplo, capotamento, esse tipo de coisa. Eu vou ter que calcular, eu vou ter que pegar o meu carrinho, inteiro aqui, no modelo inteiro, botar ele no modelo de elementos finitos e botar ele para rodar inteiro e dimensional aqui, Enfim, quando eu fizer isso aqui, a gente vai ver que esse método, a diferença entre aplicar um método implícito, seria ideal aplicar um método implícito, mas a diferença entre aplicar um método implícito e um explícito, por exemplo, ele vai ser da ordem de, primeiro, vou ter que ter memória no computador. Se eu tiver memória, mesmo assim, a minha diferença vai ser de dias de simulação. Esse aqui vai chegar dias antes desse. E, se eu aplicar os parâmetros corretos, se eu fizer tudo certinho no método explícito, de repente ele me dá uma informação boa. Nunca vai ser tão precisa quanto a do implícito, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é porque a gente não vai conseguir enxergar isso quando a gente for abrir o método explícito e o método implícito, mas fica aí como dica, né? Mas então por que a gente não usa sempre o implícito, né? Pela dificuldade de se calcular o instante atual e o próximo, né? Se calcular as coisas, eu estou paradinho, né? Imagina, eu estou paradinho aqui nesse instante de tempo, eu tenho que integrar essa equação, não sei como é que é essa equação, né? Eu estou vendo ela aqui, estou desenhando para vocês, mas não sei como é que ela se comporta. Esse aqui é o eixo tempo, por exemplo. As
comporta com isso aqui. Eu estou paradinho aqui, eu preciso captar informações de onde eu estou para calcular onde vai estar o meu passo. Né? Nesse exemplo aqui, nos explícitos, eu já passei por aqui, então eu sei o que está acontecendo aqui, e aí eu vou descobrir o que está acontecendo onde eu estou. Essa é basicamente a diferença. Tá? Eu já tenho algumas informações calculadas aqui. Eu passo que no implícito eu preciso calcular tudo para poder calcular o próximo. Aí quando eu chegar aqui eu preciso calcular tudo para poder calcular o próximo. O explícito eu já calculei, aí eu vou para cá, aí eu pressuponho algumas coisas que eu estava aqui, que eu estou aqui, e enfim, e por aí vai. Bom, vamos calcular o primeiro método, que eu trago para vocês aqui como método explícito, tá? É o método das diferenças finitas. Esse método das diferenças finitas, a gente tem três tipos, né? Tem diferença dentro do método de diferenças finitas, a gente tem diferenças finitas centrais, diferenças finitas à frente e diferenças finitas para trás. A gente vai ver só esse aqui, que é o mais preciso dos três. O mais preciso dos três é o método de diferenças finitas centrais, então a gente vai focar no método de diferenças finitas centrais. Deixa eu só ver se eu realmente estou gravando aqui. Vamos lá, gravando sim. Muito bem, basicamente, né, o que a gente tem aqui é o seguinte. Se a mesa colaborar. Se a minha mesinha colaborar. Basicamente o que a gente tem é o seguinte. Só um minuto, pessoal. Agora foi a mesa que travou, só um segundo. Agora sim. Basicamente o que a gente tem é o seguinte, a gente tem alguma função que a gente queira mapear no tempo. Isso aqui vai ser a posição x de t, né? Isso aqui vai ser o tempo. A gente vai discretizar essa função, ao invés da gente calcular essa função aqui, que é a variação dela no tempo, a gente vai escolher pontos, intervalos de tempo, e vai obter a informação só nesses intervalos de tempo. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu estou parado aqui, né? Esse aqui é o meu xi, esse vai ser o meu x mais 1, esse vai ser o meu xi mais 2, por aí vai. Esse vai ser o meu xi menos 1, esse vai ser a minha posição há 2 instantes de tempo atrás, certo? Isso aqui eu vou chamar de ΔT, que é um intervalo de tempo. Nesse meio tempo aqui eu não tenho informação, eu tenho informação nesse instante, depois nesse, depois nesse. O ΔT aqui vai ser sempre igual. Existem métodos mais aprimorados aí que a gente pode ir refinando esse ΔT. Eu quero quando chegar aqui o ΔT diminua um pouquinho para a gente pegar mais informações. Esses métodos a gente vai ver, não, o ΔT ele é fixo, a gente tem que escolher ele a priori. Isso aqui é um input de entrada do nosso código, tá? É o ΔT, quanto que vai ser o intervalo de tempo. Isso aqui também vai ser uma informação importante para a gente definir se o nosso método converge ou não converge. Muito bem, para a gente calcular isso aqui, a gente vai usar bom, lá do cálculo, né, a gente vai usar a expansão em série de Taylor. Se a gente fizer uma expansão dessa função em série de Taylor, a gente vai ter o seguinte: para eu calcular o meu passo para frente, o meu próximo passo aqui, eu quero saber aqui, eu estou parado aqui, né? A gente pode aproximar isso aqui, vamos supor, eu fiz quase uma reta, né? Mas podia ser um negócio bem não linear. A expansão de série de Taylor é aquela coisa, a gente pega a informação da derivada primeira, que seria essa inclinação que eu desenhei, depois a derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta, a gente consegue calcular um monte de coisa aqui para estimar o próximo passo, né? A expansão de série de Taylor diz o seguinte: se eu pegar a posição que eu estou, eu consigo calcular minha próxima posição na função, não precisa ser uma função tempo, uma função qualquer, aqui a gente está usando a função tempo, né? Uma função em que a variável é tempo. Se eu quiser calcular o próximo passo, eu calculo dizendo que o próximo passo é o ponto que eu estou parado, mais
a distância que eu estou do ponto que eu estou parado para o próximo, que é o ΔT, né? Vezes a derivada desse ponto, no caso, em relação à variável que eu estou querendo calcular, que é tempo, né? Então eu vou botar um pontinho aqui, que seria dx dt, mais 1/2 desse intervalo de tempo ao quadrado, mais a derivada segunda no tempo desse ponto, mais 1/3 esse ΔT ao cubo, a derivada terceira desse ponto, mais, aí vai até infinito. Segundo a teoria de... vamos chamar isso aqui de equação 1. Segundo a teoria de Taylor, a expansão de Taylor, isso aqui é uma aproximação. Se eu conseguisse somar as infinitas parcelas, conseguisse fazer até 1 sobre infinito delta, tá, matematicamente falando, 1 sobre infinito dividido por ΔT elevado a infinito, vezes a derivada infinita de x em relação ao tempo, eu conseguiria chegar exatamente nesse ponto aqui. A gente pode trucar esse termo também, aí depende da precisão que a gente quer a equação. A gente também consegue retornar. Eu estou parado aqui, eu quero ir para cá, mas eu também consigo retornar. Se eu quiser retornar nessa função, calcular xi menos 1, eu posso calcular fazendo xi aí menos ΔT, a derivada primeira, mais ΔT quadrado, a derivada segunda, menos. Aí vai mais os termos pares, menos os termos ímpares, até infinito. 1, 2, 3. X1. Isso aqui vamos chamar de equação 2. Então, se eu quiser ir para frente, eu faço isso. Se eu quiser ir para trás, eu faço isso. Bom, a gente não tem como somar os infinitos termos, né? Se a gente fosse somar até infinito, a gente ia perder infinito tempo. E também a gente não quer esse grau de precisão, porque quando a gente vai aplicar o método numérico, a gente já pressupõe que a gente está aproximando as coisas, né? Então, para obter um valor aproximado, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai truncar os termos de mais alta ordem, e vai ficar com a derivada primeira. Mas mesmo assim, a derivada primeira que a gente precisa calcular, a gente vai aproximar. Essa derivada primeira, a gente aproxima ela fazendo o seguinte: bom, isso aqui é igual a dx dt aplicado no tempo TI, que é o instante de tempo que eu estou. Isso aqui é mais ou menos igual tá? Eu trunquei aqui, ó, cortei fora esse termo FU, isolei as duas, eu tenho duas equações aqui, aí eu fiz uma média das duas aqui e cheguei a essa conclusão aqui, tá? Baseado nessas duas equações aqui. Aí eu consigo calcular o que? Eu tenho um intervalo de tempo, eu tenho a distância entre os dois pontos. No caso eu tenho 2 ΔT, por quê? Porque eu tenho x1 para cá e x1 para... eu estou parado aqui, essa distância e essa distância são 2t, por isso que está dividido por 2t aqui. Menos a diferença entre um ponto e outro da função. Eu vou ter... aí basicamente eu vou ter a inclinação dessa reta, só que eu vou ter essa inclinação aqui, é uma aproximação, né? Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui, eu tenho essa reta aqui. Imagina que quanto mais não linear for essa função, mais eu erro, né? Essa reta passar por cima dessa equação ou passar por cima do ponto que eu estou aqui, que é o ponto que eu quero. Mas tudo bem, tudo bem. É assim que a gente vai fazer. Vai aproximar a derivada primeira que a gente precisa por essa ponta aqui. Vamos seguir na calculeira aqui. Deixa eu botar o preto aqui. Isolando o xi mais 1, a gente vai ter... deixa eu botar bonito aqui, ó. Xi mais 1 vai ser... x não é o grandão aqui, é da posição, é um x qualquer. A gente vai ter essa conta aqui. Isso aqui eu não posso errar, porque isso aqui a gente vai usar. Deixa eu copiar a conta. Calma, já que vocês provavelmente não vão me retornar isso aqui, né? Bom,
Já apareceram os termos aí, né? Alguém já deve ter, pô, mas o que é esse K, esse M aqui? Eu já tô direto na equação do movimento, né? Que é a que nos importa, que é essa aqui. Bem geralzona, né? Vamos dar um movimento forçado. Se não tiver, se não for vibração forçada, isso aqui vai ser zero. Mas eu já tô aqui. Essa é a equação que eu quero resolver do meu problema, tá? Eu vou ficar um pouquinho em silêncio aqui para poder. Ó, não adianta ficar em silêncio, já errei. Agora sempre que eu se relacionar a T, sempre vai ser ΔT, né? Se rolar um T sozinho aí, provavelmente eu errei. Fi, porque vai ser, essa força pode variar no tempo, né? Esse vetor F pode ser função de, quase sempre vai ser função do tempo. E esse tempo também vai estar discretizado. Então eu vou ter um F para cada ΔT. Vamos ver aqui se ficou. Acho que ficou tudo dentro aqui. Tá. Bom, essa equação que eu fiz aqui para vocês, essa fórmula, né? Isso aqui a gente chama de fórmula de recorrência. É isso aqui que a gente vai usar no método. Fórmula de recorrência. Bom, aqui rapidinho só para anotei aqui. Bom, essa é a posição atual, posição que eu estou parado, né? Então não tem nada errado aqui pelo que eu olhei. Essa é a posição anterior. Essa é a força atual no ponto que eu tô e por aí vai, tá? Para achar a posição futura. Lembra que eu falei, né? Eu tô parado eu uso informações da posição anterior para calcular a posição futura, tá? É aquele chuncho lá, é aquele 2ΔT lá que a gente tá fazendo. Vocês podem perceber aqui, acho que vale fazer esse comentário aqui, como a solução da posição futura, que é o xi mais 1, que é o que eu quero aqui na fórmula de recorrência, é o que vai sair da fórmula de recorrência, como a solução da posição futura depende da equação de equilíbrio no tempo I, no tempo atual, essa equação aqui toda, ó, ela está tirando essa parte aqui, mas a força ela é atual. Eu estou resolvendo a equação diferencial do movimento no momento atual, tá? Então por isso que esse método é considerado explícito. Como é que a gente faz isso? Como a solução da equação diferencial ela depende da equação de equilíbrio no tempo TI, vou botar assim. Esse método é considerado explícito. Ele é do grupo dos explícitos. Uma coisa interessante aqui, né, desse método. Bom, essa é a fórmula de recorrência, só que tem uma coisinha interessante nesse método aqui, um porém. Imagina que a gente está no tempo 1, a gente vai iniciar o método. A gente vai precisar calcular, para iniciar o método, a gente está no tempo atual, no tempo 1, né? A gente vai precisar, desculpa, do zero, né? Eu quero calcular a minha primeira posição. Eu estou parado aqui nesse ponto, eu quero calcular a próxima. Eu estou no zero, no tempo zero, eu quero calcular a próxima. Então o I vai ser zero para começar a contagem, né? Esse I vai começar a contagem. 0 mais 1, eu vou ter o x1. Aqui eu vou ter o x0, que é a minha posição inicial. Aqui eu vou ter o f0. Só que aqui eu vou ter o f menos 1, o x menos 1. Que é um passo que eu não tinha no meu problema. Eu comecei aqui a medir. Eu quero saber o próximo.
Só que eu preciso saber o x menos 1. Como é que eu faço? Para começar a solução, depois vai, né? Depois quando o x for 2 aqui, aí eu vou ter... quando o x for 1, eu vou ter x2, x1, aí eu vou ter o x2, x1, vou ter o x0, que era a posição inicial, que eu vou usar a posição inicial, depois eu vou ter o f1 aqui, por aí vai. Mas o primeiro é o x menos 1, como é que a gente faz isso, né? Vamos lá, sem medo de ser feliz. Bom, mesmo que a gente não queira resolver a equação diferencial em si, a gente precisa de condições iniciais, né? Essa equação diferencial de segunda ordem, com o tempo e tal, eu vou precisar de duas condições iniciais no problema. Geralmente, ou posição, ou velocidade inicial, ou aceleração inicial. Geralmente a gente tem a posição e a velocidade inicial, né? Para a gente estimar a aceleração inicial, então, a gente volta lá na equação, lá no livro está melhor explicado de onde saiu essa equação que eu estou fazendo aqui, tá? A força no tempo inicial, quando começou o problema. Velocidade inicial, que geralmente a gente tem. E posição inicial, que geralmente a gente tem. Esses dados todos a gente tem aqui. A gente estima a aceleração por esse cálculo aqui. Depois disso... só um segundo, eu acho que eu pulei aqui. Só um segundinho, pessoal. Eu não citei um monte de equações aqui. Só um segundo. Bom, já fiz direto aqui então. Eu pulei uma equação, mas vamos lá. Vocês conseguem deduzir o x menos 1, que é o que eu... Não é x ponto. O x menos 1, que era o que eu queria calcular, eu calculo por x inicial mais delta t, que é um dado inicial do problema. Velocidade inicial, também é um dado, mais delta t sobre 2, esse delta t é ao quadrado, vezes a aceleração inicial. Calculo a aceleração inicial, jogo aqui nessa fórmula, calculo x menos 1. Aí que eu começo o problema, porque eu preciso desse dado para começar o problema, para jogar na forma de recorrência aqui. Esse dado estava faltando. Isso eu tenho, posição inicial, que é o x0, posição inicial do problema. Isso eu tenho, isso eu consigo calcular. Pela equação da força lá, vai ser um cosseno, um seno, vai ser qualquer outro valor de força que está agindo no sistema. Depois que eu calculei isso aqui, depois que eu calculei o x menos 1, para jogar lá, aí depois, no próximo passo, esse termo aqui vai ser a posição inicial. Esse termo vai ser o x que eu tinha calculado antes aqui. E por aí vai. Eu vou ter que ir jogando aqui. Eu acho que com isso... Bom, com isso a gente mata o método. Deixa eu pular aqui. Pular aqui. Só um comentário, então, ainda com relação a esse procedimento aqui que a gente fez. Como o método requer o cálculo de x menos 1 para começar o problema, esse método ele é da classe de não inicializáveis. Ele não tem inércia para começar sozinho, né? Eu preciso
não basta eu ter a equação diferencial que eu quero resolver e as condições iniciais do problema. Eu ainda preciso fazer esse passo aqui, para calcular isso aqui, para jogar lá. Aí depois ele vai. Mas então ele é considerado, ele é da classe dos métodos não inicializáveis, tá? Só por curiosidade. Isso aqui. Muito bem? Então, de método, diferenças finitas é isso. Tem uma descrição bem mais enrolada, mas que, enfim, vocês podem buscar bem mais informações no livro, tá? Mas era isso. A gente precisa da fórmula de recorrência. Deixa eu só dar uma olhada aqui se eu não estou me passando em nada. A gente precisa da fórmula de recorrência, precisa calcular. Para começar o problema, a gente precisa calcular esse x menos 1, depois ele vai, né? Porque aí esse x menos 1 vai virar o x0, depois vai virar o x1, x2, x3, x4, x5 e por aí vai. Não falamos nada com relação. Deixa eu ver aqui. Não falamos nada com relação ao ΔT. Só um segundo que eu acho que foi justamente essa equação que eu pulei. A equação do ΔT. Só um segundo. Bom, faltou falar só do ΔT, né? A escolha desse ΔT. Aqui nesse método, a escolha do ΔT ela é crítica, porque se eu escolher intervalos muito grandes, onde é que está aquele desenho? Né? Se eu escolher intervalos muito grandes, esse 2ΔT vai ser muito grande. Eu vou errar feio a posição do xi, porque eu estou calculando a diferença entre um ΔT para trás e um ΔT para frente. A escolha do ΔT, só para encerrar o método aqui, o ΔT ele tem que ser escolhido a priori, né? No início do problema, o ΔT vai ser de tanto. Como que eu faço para calcular esse ΔT? Bom, para o método de sucesso e não divergir, esse ΔT aqui ele vai ter que ser menor que um ΔT crítico. Para cada problema vai ter um ΔT crítico. Tá? O ΔT crítico ele é calculado como sendo o período natural do sistema dividido por π. Eu preciso calcular o período natural do sistema, tá? E dividir ele por π, eu vou ter um ΔT crítico. O meu ΔT ele vai ter que ser menor, vai ter que ser, na verdade, algumas vezes menor que o ΔT crítico para o meu problema não divergir, desculpa. Tá? Para o meu problema adquirir convergência. Eu preciso fazer esse cálculo aqui. Bom, se o meu sistema tem n graus de liberdade, eu vou ter n períodos naturais, né? Porque o período é o inverso da frequência. Então vamos pensar assim, vamos supor que eu tenho o meu sistema, eu consigo calcular, ele tem 5 frequências naturais, né? Quanto mais alta a frequência natural, menor o período natural. Certo? Então eu vou ter que calcular, eu vou ter que pegar o pior caso aqui, o meu ΔT crítico, se eu tiver 10 graus de liberdade, eu vou ter que calcular o menor período para dividir por π e jogar aqui. Tá? Só esse detalhe que me passou aqui para a escolha desse ΔT. Eu quero resolver logo, eu tenho uma equação, eu quero resolver a minha equação eu quero ir do tempo 0 até o tempo 2 minutos. Aí eu já quero, então eu vou dividir em intervalo de 1 minuto, que eu calculo uma vez no minuto, lá nos 2 minutos. Não dá, né? Tem que calcular. Às vezes essa fórmula aqui vai me dizer que meu ΔT mínimo, ele vai ter que ser, sei lá, 0,1 segundos. Então eu vou ter que dividir isso aqui. Não adianta eu dividir em mais, porque eu vou divergir. A minha solução final, o meu x lá no tempo 2 minutos, eu não vou alcançar ele corretamente. Certo? Para eu sair daqui e chegar aqui em segurança, eu tenho que dividir isso aqui em n pedacinhos, em n ΔTs. Esses ΔTs tem que ser menor que o ΔT crítico, baseado nessa equação. Certo? Era isso que tinha faltado, eu estava sentindo falta dessa explicação aí. Eu dei um pulo aqui, pessoal, da explicação, porque o que nos interessa de fato são as formas de recorrência, né? Toda outra explicação mais pormenorizada, de onde saiu isso, pegamos o sistema com grau de liberdade, fazemos a forma de recorrência, depois fazemos para n grau de liberdade. Bom, a diferença é que aqui, quando eu tiver n grau de liberdade, isso aqui vai ser uma matriz de massa. Isso vai ser uma matriz de amortecimento. Isso vai ser uma matriz de rigidez. Isso vai ser um vetor com a posição de cada grau de liberdade. Isso vai ser uma posição
um vetor com a posição de cada grau de liberdade. Isso vai ter um vetor força aqui, certo? Isso vai ser uma constante, isso vai ser um escalar, isso vai ser um escalar. Δt vai ser um escalar. Isso aqui vai ser um vetor com diversas posições, um para cada grau, a posição de cada grau de liberdade no tempo, certo? Claro que quando começa a ficar matrizes aqui, isso vai ser uma matriz, vai ser uma matriz, vai ser um vetor, as coisas começam a ficar pesadas, mas são métodos numéricos, né? A gente calcular na mão só por curiosidade mesmo, porque na verdade a gente vai ter que usar, a gente vai ter que programar isso na máquina, né? Então era isso de método explícito, certo? Então tá, isso aí pessoal.